Olá, um bom dia para você. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos. Nós estamos começando a conhecer de uma forma mais reflexiva o Evangelho de Marcos e também ao próprio Marcos, que se chama João Marcos, na verdade, mas nós conhecemos muito como o Evangelho de Marcos. Então, esse Evangelho de Marcos, apesar de Marcos não ter andado lado a lado com Jesus, quando aqui ele esteve, ele teve uma convivência muito forte com o apóstolo Pedro, depois da ascensão de Jesus. Ele teve uma convivência também próxima com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Pedro lhe passou muitas experiências que ele viveu, muitas informações. Inclusive, os estudiosos admitem que os primeiros 9 capítulos do Evangelho de Marcos, quem escreveu foi o apóstolo Pedro, ou quem ditou para Marcos escrever foi o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro realmente teve uma convivência forte com Jesus. Ele tinha muito o que ensinar. Então, nós já temos um primeiro vídeo, assista no YouTube, Vera Reflexões, espaço Reflexões, e vamos dar prosseguimento aqui a esse estudo. Com esse entendimento de que Marcos recebeu muitas instruções, muitas informações, e também conheceu as experiências vividas pelo apóstolo Pedro, e depois ele teve uma aproximação com o apóstolo Paulo, apesar de que Paulo não andou lado a lado com Jesus, mas Paulo vivenciou algo tão forte que ele foi considerado também como um apóstolo, né, de Jesus. Apesar de, como nós já falamos no primeiro vídeo, o Evangelho de Marcos, no cânon bíblico, na Bíblia, na sua Bíblia que está na sua casa, venha em segundo lugar, e Mateus venha em primeiro lugar, mas os estudiosos chegaram à conclusão depois de que Marcos foi o primeiro evangelho que foi escrito. Então, no livro de Marcos, o nome João Marcos, né, que geralmente a gente cita muito Marcos, mas o nome dele é João Marcos, ele é citado várias vezes nesse evangelho. Ele é citado tanto nas cartas do apóstolo Paulo, ele é citado uma só vez na carta de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 13, você pode ler lá. E temos também algumas passagens no livro de Atos, onde é citado o nome João Marcos. Em Atos 12, 12, nós lemos: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, aí nós vemos a menção que é dada a Marcos como João Marcos. Atos 12, 25, nós lemos: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Em 15, 37 a 39, Paulo também faz uma menção a João Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, porque teve um evento onde estava inserido aí Paulo, Barnabé e Marcos, ou seja, João Marcos, e que João Marcos acabou se afastando deles e não prosseguiu com eles na missão. E isso incomodou muito o apóstolo Paulo. Então houve uma contenda entre eles e Barnabé queria que João Marcos continuasse com eles, então ele se afastou de Paulo e levou consigo a João Marcos, ou a Marcos, que navegou até Chipre. Paulo continuou a sua missão com Silas. Essas contendas é interessante nós observarmos,
São contendas de igreja mesmo, que nós temos até hoje, né? Na nossa igreja local, às vezes aparecem algumas contendas, um irmão se indispôs com o outro. Desde a igreja primitiva que isso acontece. Por quê? Porque somos seres de natureza carnal, estamos num processo ainda de amadurecimento, de aperfeiçoamento, então pode ter momentos desse tipo, de contendas. Mas o importante é que nós não deixemos que esta contenda, esses ressentimentos, se perpetuem no nosso coração. Temos que resolver. Todo conflito, toda contenda precisa ser resolvida. Precisa haver o perdão de ambas as partes, para que não nasça uma raiz de amargura no nosso íntimo, e isso vai prejudicar a nossa caminhada. E o apóstolo Paulo teve essa atitude madura. Apesar de no início ele se sentir incomodado, porque João Marcos não quis prosseguir com ele e Barnabé, depois ele reconheceu que não foi a melhor atitude. Então ele manda chamar João Marcos em outro momento para continuar com ele, sendo um colaborador do apóstolo Paulo. Além disso, nós podemos, inclusive, ler aqui essa passagem de Colossenses 4, verso 10, quando o apóstolo Paulo diz: Aristarco está preso comigo, ele vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, que era sobrinho de Barnabé, João Marcos, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, receba-o. Então aí o apóstolo Paulo já está tendo outra atitude, considerando importante esta companhia de João Marcos e também importante a sua peregrinação, né, para contribuir com as Escrituras. Em 2 Timóteo 4,11, o apóstolo Paulo faz outra recomendação. Só Lucas está comigo, toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o meu ministério. Então veja que houve um amadurecimento do apóstolo Paulo, reconhecendo que aquele primeiro momento, onde houve aquele conflito, aquela contenda, foi superado e ele já via como era importante ter a João Marcos no seu ministério como colaborador. Então, João Marcos, ele vivia com sua mãe, Maria. O nome da mãe de João Marcos era Maria, e viviam na cidade de Jerusalém. E foi em sua casa, a casa de João Marcos, que os discípulos se reuniram para interceder por Pedro, para que o Senhor o libertasse da prisão. Lembra aquele momento que Pedro estava preso? E os discípulos estavam na casa de João Marcos, orando e pedindo essa libertação de Pedro, e o milagre aconteceu. Pedro foi liberto pelo anjo do Senhor, e quando ele foi liberto, ele se dirigiu diretamente à casa de João Marcos. Então veja a afinidade aí que existia entre Pedro e João Marcos. Pedro deixou registrado, inclusive, em uma das cartas suas, que João Marcos era como seu filho, ou seja, ele gerou espiritualmente a João Marcos. Alguns estudiosos, inclusive, supõem que o cenáculo onde Cristo comemorou a Páscoa, na véspera da sua crucificação, a última Páscoa que ele comemorou com seus discípulos, ficava também na casa de Maria, a mãe de Marcos. E foi ainda nessa casa que os discípulos se reuniram após a ascensão de Jesus ao céu. Então veja como Marcos participou de eventos tão importantes. Talvez ainda era um menino, uma criança, nessa época, né, nesse evento aqui. Mas ele já estava ali participando
daquela atmosfera espiritual, já estava participando de toda aquela experiência vivida pelos apóstolos de Jesus, uma experiência tremenda, empolgante, chocante, deslumbrante, vendo milagres acontecer, ressuscitando mortos, Jesus curando enfermos, e eles ali em volta absorvendo tudo aquilo. E tudo isso o apóstolo Paulo passou também para João Marcos. E como esses eventos se supõe que tem acontecido na casa de João Marcos, ele ali também, talvez numa idade mais tenra, ele já estava vivendo aquela experiência e aquela atmosfera espiritual daquele lugar. Então, não prive o seu filho de estar presente nesses lugares, independente da idade que ele tenha, porque isso faz com que a criança comece a receber no seu espírito toda essa experiência espiritual, toda essa atmosfera pura, espiritual, que vem dos céus. Não se limite à idade do seu filho. As crianças são capazes de absorver muita coisa que nós adultos, às vezes, nem conseguimos absorver. Então, tudo isso nos evidencia que Marcos, ele vivia num contato muito íntimo com os primeiros seguidores de Jesus. Na sua mocidade, ouvindo dos lábios dos apóstolos todas aquelas histórias que eles contavam, daqueles momentos que eles passaram lado a lado com Jesus e como isso teve uma influência poderosa na vida de Marcos, que ele chegou a escrever um evangelho. Quando Paulo e Barnabé deixaram Jerusalém para morar na Antioquia, você pode ver isso em Atos 12, 25, em Atos 13, em Atos 15, eles levaram consigo a João Marcos. Mas este evento é aquele que eu me referi no início. João Marcos aí ainda era talvez imaturo, ele não conseguia enxergar ainda na sua totalidade o benefício que era andar, né, com aqueles seguidores de Jesus. Então, ele era muito jovem e já tinha achado que já tinha viajado bastante, e então ele decidiu voltar para Jerusalém, e isso deixou Paulo muito decepcionado. E Paulo, inclusive, se negou a levar João Marcos na segunda excursão. Mas, como eu já disse para vocês, Paulo depois amadureceu, porque à medida que nós vamos andando, caminhando com Jesus, nós vamos amadurecendo, nós vamos começando a amar mais o próximo, nós vamos começando a esquecer mais de nós e desejar o bem do outro. Então, como eu já li aqui para vocês, Paulo depois, refletindo, né, e tendo amadurecido mais nas próprias instruções de Jesus, ele recomenda a Marcos, que recebam bem a Marcos, que ele é importante para o seu ministério, que ele é um ótimo colaborador para o seu ministério. Inclusive, na carta de Paulo a Filemon, se você for ler a carta de Filemon, que é só um capítulo, o apóstolo Paulo faz menção também a Marcos, chamando ele de colaborador. Então, nós vemos uma coisa muito importante aí, que eu quero reforçar aqui, que é você exercer o perdão quando há contendas entre irmãos, quando há conflitos entre irmãos. Às vezes dizemos alguma coisa que o outro ouve de uma forma errada, ou até dizemos também de uma forma errada, que vai ofender o outro. E isso acaba criando uma atmosfera negativa, onde o irmão já não quer mais saber do outro, quer se separar dele, não quer mais conviver. Mas no caminho cristão, nós temos que exercitar muito o perdão. Nós temos que exercitar muito a misericórdia, porque nós vamos ser ofendidos pelo nosso irmão e nós vamos também ofender ao nosso irmão.
porque ainda existe uma natureza carnal em todos nós, uma natureza de pecado, que nós estamos matando essa natureza através do agir do Espírito Santo, para nos tornarmos mais puros, mais santos. Assim como foi Jesus. Jesus foi tão ofendido e ele não ofendeu a ninguém, porque ele era cheio de misericórdia. Ele pode ter dito palavras duras aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, mas ele não ofendeu, porque ele estava dizendo a verdade. Mas ele foi muito ofendido, mas nem por isso ele deixou de continuar em direção ao Calvário, porque ele sabia que se ele desistisse daquela caminhada, nós não teríamos acesso à salvação. Você está entendendo? Porque você não deve desistir da sua caminhada. A sua caminhada está beneficiando a muitos, não tenha dúvida disso. Então, continue, mesmo com as ofensas, mesmo com os momentos desagradáveis que você possa passar com um irmão, com outro, ou com o pastor, ou com quem quer que seja, ou na sua própria família, entre seus familiares. Temos que relevar tudo isso e se lembrar sempre. Jesus não desistiu da sua caminhada, apesar de ter sido muito ofendido. Mas ele se alegrou quando, através de um sofrimento muito grande, ele se entregou nas mãos do Pai. Foi crucificado e venceu ao inimigo. O inimigo achava que ele estava vencendo, mas foi totalmente ao contrário. A morte de Jesus venceu a morte, venceu o inimigo e abriu as portas para a vida eterna, para você, para mim, para todos aqueles que você ama. Então, essa é uma pequena reflexão, dando continuidade ao Evangelho de Marcos e à própria pessoa de Marcos. Em outra oportunidade, nós nos encontraremos. Até lá!